Uma excelente noite para você. O Inter 2 saiu do estúdio mais uma vez e foi para as ruas, mais precisamente no bairro mais antigo da cidade de Cabo Frio. É claro que eu estou falando do bairro da Passagem. No comando das imagens aéreas, o Wesley Rabelo. Seja muito bem-vindo ao Inter 2 dessa noite. A gente desce do céu, vem para a terra aqui, ó, para mostrar a igreja de São Benedito. Foi criada principalmente para atender escravizados, pessoas negras que formavam irmandades religiosas dedicadas a São Benedito, um santo negro muito popular no Brasil. A gente está chegando no ar agora com mais um Inter 2. Você é o nosso convidado, fique por aqui, porque hoje a gente vai trazer histórias muito bacanas do povo cabofriense, de quem vem para cá também, porque como diz o hino da cidade, por aqui não tem forasteiro. Todo mundo é dessa terra também. É claro que tem muita informação. Ainda falando sobre Cabo Frio, hoje na cidade, prefeitos de vários municípios se reuniram. Tudo isso para discutir essa possível redistribuição dos royalties do petróleo. É um assunto que está preocupando os dirigentes do poder público por conta dos repasses desses royalties. A gente fala também de uma audiência pública que começou agorinha, junto com o Inter 2, na cidade de Petrópolis, que está discutindo a alta dos combustíveis. Essa é uma preocupação de quem trabalha com táxi, com carro por aplicativo, para quem é motorista, motociclista também. E a gente traz ainda um flagrante impressionante de um roubo bem no centro da cidade de Macaé. Uma senhora, ela estava por ali olhando as vitrines, passeando à luz do dia, quando vem um criminoso, percebe que ela estava distraída, puxa o celular da mão dela com muita agressividade e depois sai correndo. Vem cá, ó. Dê uma voltinha comigo. Eu estava falando que esse é o bairro mais antigo da cidade de Cabo Frio, só que hoje é um grande polo gastronômico. As pessoas se reúnem aqui para encontrar os amigos, para visitarem também, tirarem fotos, formatura, casamento, aquele barrigão de grávida também. Você vê de tudo por aqui, inclusive já encontrei diversos grupos animados e, como eu estava falando, você vai me fazer companhia, né? Porque você é o nosso convidado especial nesse Inter 2 ao vivo do bairro da Passagem em Cabo Frio, que tá só começando. Ótima noite para você. Estamos falando ao vivo da Praça São Benedito, aqui no bairro da Passagem, na cidade de Cabo Frio. Agora 7h09. A gente já começa essa edição com informação, porque mãe e filha foram presas em São Pedro da Aldeia. Sabe por que elas foram condenadas por extorsão a um idoso? Quem tem mais informações sobre esse caso é a Ludmila. Shelly, para você que nos acompanha aqui no Inter 2, esse caso chama a atenção justamente por envolver mãe e filha. As duas foram presas na manhã de hoje em São Pedro da Aldeia, condenadas pelo crime de extorsão. A vítima, um idoso com quem, segundo a Polícia Civil, a filha tinha um relacionamento e após o fim desse relacionamento, ela teria alegado falsamente que estava grávida e a partir disso, usando ameaças, começou a exigir dinheiro desse idoso, alegando ali que precisava realizar um aborto. E esse caso chama mais atenção ainda, tem um agravante porque a mãe dessa jovem, segundo a Polícia Civil, estava envolvida. A mãe ficava responsável por pegar esse dinheiro, ou seja, a filha ameaçava, exigia o dinheiro e a mãe pegava a quantia. Ao todo, esse idoso teria pago cerca de R$15 mil. A polícia apontou ainda que as duas agiam em conjunto e ameaçavam expor a situação para a família dessa vítima, caso o dinheiro não fosse entregue. Que situação, né? E com a condenação definitiva, as duas foram presas na manhã de hoje e encaminhadas para o sistema prisional, onde elas duas permanecem à disposição da Justiça. Que situação, né, Michele? Eu volto com você. Obrigada pelas informações, Ludmila. Agora a gente sai da região dos Lagos, a gente vai para a região serrana, porque está acontecendo uma audiência pública na cidade de Petrópolis para discutir a alta nos combustíveis. Quem está acompanhando tudo bem de perto é a Priscila Torquato, que está chegando por aqui ao vivo também. Boa noite para você, Priscila.
Oi, Michele, uma ótima noite para você, para quem está com a gente aqui no Inter 2. A audiência, ela deveria ter começado às 7 horas da noite, está um pouquinho atrasada, mas as principais autoridades aí que foram convidadas já chegaram, então ela deve começar daqui a pouquinho. E essa é uma demanda que surgiu dos próprios moradores, segundo o vereador que convocou essa audiência, porque ele recebeu várias reclamações no gabinete com relação ao preço dos combustíveis aqui em Petrópolis, né? E os dados da Agência Nacional de Petróleo mostram que o preço médio da gasolina aqui em Petrópolis está em torno de R$ 7,23. Essa é uma pesquisa do dia 5 de abril e mostra que o combustível está mais caro do que em cidades como Nova Friburgo, Macaé, Cabo Frio até a capital do estado, né? Além dos valores elevados, outro ponto que chama a atenção é a pouca variação entre os preços que são praticados nos postos, o que levanta uma suspeita de falta de concorrência aqui na cidade. Diante desse cenário, então, o vereador Tiago Damasceno, que também é presidente da Comissão de Transporte Público e Mobilidade Urbana, convocou essa audiência para justamente discutir por que abastecer aqui em Petrópolis pesa tanto no bolso. E o vereador, ele conversou com a gente um pouquinho antes dessa audiência que está marcada aqui para as 7 horas, né? Vamos acompanhar o que ele disse. E uma reclamação que já vem de muito tempo e que ninguém faz alguma coisa mais impactante. Então a nossa ideia é fazer essa provocação, trazer também os órgãos de controle para cobrar mais fiscalização. O petropolitano ele tem direito a um produto que seja de qualidade e com preço justo, porque as principais reclamações elas são exatamente o preço muito elevado em comparação com outras cidades e muitas vezes uma ausência de concorrência, né, que é uma reclamação recorrente também. Então a gente pediu a ANP para que faça uma fiscalização mais eficiente e vamos ter essa cobrança também com o PROCON aqui da cidade para que ele faça a sua parte e garanta que o direito do consumidor seja respeitado. Foram convidados para a audiência de hoje representantes da ANP, representantes também das empresas de ônibus aqui da cidade, além de taxistas, representantes aí, motoristas de transporte por aplicativo. E a ideia é discutir por que esse preço é tão elevado aqui em Petrópolis e tentar achar soluções para que a fiscalização seja mais eficiente e, consequentemente, o valor seja também mais justo para os consumidores aqui da cidade. Michele, eu volto com você. Muito obrigada pelas informações, Priscila Torquato, ao vivo da cidade imperial. A gente segue por aqui falando que amanhã tem eleição para a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Votação que pode mexer no atual cenário político. Mais detalhes você vai conferir agora na reportagem do Josué Amador. A eleição está prevista para ser nesta sexta-feira, 11 horas da manhã. Vence quem tiver maioria simples dos votos. Qualquer deputado é apto para disputar a vaga. O deputado Luiz Paulo, do PSD, chegou a entrar na Justiça para impedir o processo eleitoral, mas a presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido. Na decisão, a desembargadora Sueli Lopes Magalhães explica que o Judiciário não tem poder para interferir nas decisões, porque são de competência exclusiva do Legislativo. Com um novo presidente na Alerj, o cenário político pode mudar consideravelmente. Quem for eleito para a presidência da Alerj não assume automaticamente o governo do estado do Rio de Janeiro, já que existe uma decisão do STF que mantém o desembargador Ricardo Couto como governador em exercício. Além disso, existem outras questões a serem resolvidas para finalmente acontecer a eleição para o governo tampão, que fica até o fim de 2026. O Supremo Tribunal Federal ainda decidirá se a eleição será direta, com votos da população fluminense, ou indireta, com a disputa decidida pelos 70 deputados estaduais. Se elas forem eleições diretas, pode ser que o grupo político de Eduardo Paes tenha mais possibilidades de ganhar visibilidade. Se elas forem indiretas e o governador tampão for alguém ligado ao grupo político que domina a Alerj, aí o grupo político de Eduardo Paes vai perder força para a eleição de 4 de outubro. Até que tudo se resolva, cabe à população observar as movimentações para não se perder em pleno ano eleitoral. Será muito importante nos próximos dias observarmos esses movimentos para entendermos quais dos dois grupos políticos que se colocam hoje, o de Eduardo Paes e do representado pelo deputado Ruas, qual desses dois grupos políticos
vai chegar com mais força em 4 de outubro. Lembra que eu falei aqui no início do Inter 2 de hoje que a galera aproveita aqui esse atual polo gastronômico para se encontrar, né? Dá uma olhadinha aqui pro lado. Elias Coutinho, quem tem tanto amigo assim? Como é que vocês conseguiram marcar isso, gente, esse encontro? É um grupo de WhatsApp? Como é que vocês marcaram isso tudo para achar tanta gente assim? É um grupo da Associação dos Aposentados, né? Gente da mais alta alegria. Vocês são de onde? Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora é quase um bairro daqui de Cabo Frio, tá? A gente já sabe que vocês amam a cidade, que sempre vem visitar por aqui. Tá gostando? É a primeira vez? Não, a gente faz viagem direto, já está marcado até dezembro já. Que vida movimentada é essa? Qual o próximo destino? Agora nós vamos para Conservatória, depois Passa Quatro, depois Olambra, Caldas Novas e Vitória, Caxambu. Tem lugar nesse ônibus aí? Isso que é vida, amor. Quero ir também. Me coloca nesse grupo de WhatsApp, tá? Qual a programação para amanhã? Amanhã, praia, né? Vai em Búzios, né? Fazer um tour. E à noite, restaurante, dançar. Deixa eu perguntar, não quero deixar ninguém sem graça, não. Mas e os namoradinhos? Vocês faziam isso comigo quando eu era mais nova, agora eu vou fazer com vocês. Ninguém quer namorado. Queremos essa vida livre, vai onde quer, chega a hora que quer. Olha aqui, precisa de namorado com esse monte de amiga aqui, ó. Esse é o segredo do sorrisão, gente? O segredo é esse, né? Olha o look da gata, peraí. Tá bonita? É lindíssima. Sem namoradinho, não quer? Não. Namorado às vezes atrapalha, né? Então é melhor ser livre para você ter a possibilidade de ir onde quiser, né? Senão não estaríamos aqui, né? Você tá vendo algum homem aqui? Tá vendo? Amor! É com esse sentimento aqui, ó, de girl power que eu vou chamar o primeiro intervalo do Inter 2 de hoje. Você já viu que tem que ficar por aqui, que tem mulherada animada, né não? 7h20, o Inter 2 está de volta, Inter 2 especial, falo da Praça São Benedito aqui no bairro Passagem, na cidade de Cabo Frio, mas agora a gente vai dar um pulinho na cidade de Macaé, porque tem flagrante de um roubo. Uma senhora, ela estava ali olhando a vitrine bem no centro da cidade, quando um espertinho, na verdade o que se acha espertinho, viu que ela estava distraída e levou o celular. A gente vai conversar ao vivo com o Ismael Torquato, que tem as informações. Boa noite para você, Ismael. Boa noite, Michele. Boa noite para você que nos acompanha no Inter 2. Isso mesmo, Michele. Essa mulher foi vítima de assalto nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira na Avenida Rui Barbosa, no centro de Macaé. O crime aconteceu por volta das 6h40 da manhã, horário em que o movimento ainda é baixo na região. A vítima seguia a pé para o trabalho quando foi surpreendida por um criminoso. De acordo com as imagens de câmeras de segurança, a mulher estava olhando uma vitrine no momento em que foi abordada. O suspeito aproveitou a distração para agir e levou o celular dela. Após o roubo, ele fugiu. Até o momento, não há informações sobre a prisão desse autor. O caso chama atenção, apesar de hoje ter esse episódio, os índices de criminalidade vêm apresentando uma queda no município. Dados do Instituto de Segurança Pública apontam que Macaé registrou em 2025 o menor número de roubos de rua de toda a sua história. A redução foi cerca de 45% no primeiro semestre em comparação a 2024. Um recorde maior foi a queda de 75% comparados aos dados de 2025 com 2020. Mesmo com a melhora no centro, que se concentra ainda, a polícia se concentra ali, a maior parte dos registros, especialmente no período da tarde. Bairros como Parque Aeroporto e Lagomar também seguem com atenção por parte das autoridades. Segundo as forças de segurança, a redução nos índices é resultado de ações integradas com destaque para operações contra quadrilhas e monitoramento da venda ilegal de aparelhos, o que também tem contribuído para a recuperação de celulares roubados. Volto com você, Michele.
Muito obrigada pelas informações, Ismael. E olha, hoje na cidade de Cabo Frio teve uma reunião com vários prefeitos de vários municípios para tratar dessa possível redistribuição dos royalties de petróleo. A reportagem é da Eliandra Bussinger. O Supremo Tribunal Federal vai julgar no dia 6 de maio uma nova forma de divisão dos royalties do petróleo. Nessa discussão, está em jogo a possibilidade da compensação financeira ser distribuída também para estados e municípios não produtores. Atualmente, recebem esses recursos apenas os estados e cidades produtores de petróleo, além daqueles que contam com instalações de apoio, como bases e portos. A compensação é justificada pelos impactos ambientais, sociais e econômicos da exploração. Prefeitos do estado do Rio de Janeiro e representantes de consórcios estratégicos na produção de petróleo se reuniram em Cabo Frio na manhã desta quinta-feira para traçar estratégias e tentar impedir o avanço da proposta. Segundo eles, as finanças das cidades podem ser comprometidas caso a nova divisão seja aprovada. Qualquer redistribuição não prejudica o prefeito ou a prefeitura, e sim a população que recebe benefícios que a gente consegue com os royalties. E qual que é o impacto direto na população? Olha, hoje a gente trabalha em campos, acredito que os prefeitos também na parte de saúde, principalmente de assistência social. O que nós estamos pleiteando e unindo para manter o que é nosso. Entendo que vários municípios brasileiros precisam de melhorias, de recursos e tudo mais, mas nós temos um desgaste muito grande no crescimento populacional, na necessidade maior de investimento em segurança, em saúde, construção de escolas. Na reunião foi decidido que o governador interino do estado do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Couto, será a liderança frente movimento contra a redistribuição dos royalties de petróleo para estados e municípios não produtores. O próximo passo será uma grande mobilização na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro com lideranças políticas locais. O encontro será no dia 28 de abril. O objetivo é pressionar o judiciário e reforçar a tese de inconstitucionalidade da mudança. Dentro da base são os prefeitos, dos prefeitos nós vamos buscar os deputados estaduais e depois buscar uma frente parlamentar em defesa dos royalties, porque dia 6 do mês que vem vai ser o julgamento, a gente não pode deixar que essa lei seja constitucional. A gente está tratando de um pacto federativo que foi feito lá atrás. O estado do Rio de Janeiro é o produtor do petróleo no Brasil. O ICMS da produção do petróleo não fica no estado do Rio de Janeiro, fica onde há o refinamento e por isso a origem dos royalties do petróleo. Exatamente porque se tiver um desastre ambiental na produção do petróleo, somos nós, municípios do estado do Rio de Janeiro, que vamos sofrer esse impacto. Então, rever nesse momento esse pacto federativo que foi feito é um verdadeiro absurdo institucional. A gente está falando de literalmente quebrar o estado do Rio de Janeiro, que é a segunda maior economia do Brasil. Lembra que eu comecei o Inter 2 de hoje mostrando a igreja de São Benedito, né? Ali ao fundo, ela tá com esses tapumes em volta porque ela tá já há um tempinho num processo de restauração que é bem minucioso, né? Volta aqui, a gente mostrou um grupo animado que prefere viajar sozinho. E aí eu encontrei um casal, tá casado há mais de 40 anos, e eles casaram dentro dessa igreja. Admito que eu sou cabofriense, eu nunca vi essa igreja aberta. Eu posso sentar no meio, você me permite? Tô aqui, ó, com a Tânia e com o José, casados há 40 anos. Ela me contou que é cabofriense e ele não. Aí eu até perguntei como é que veio parar aqui, sinceridade, tá? O teatro, né? A gente se encontrou num festival de teatro em Volta Redonda. Aí eles pegaram o ônibus ao final do festival e disseram assim, nós estamos indo para Cabo Frio. Aí eu digo, eu também vou passar um final de semana. Aí conheceu a Tânia? Não, já conheci no palco. Aí estou há 40 e tantos anos. E por que casaram nessa igreja, Tânia? Na verdade é uma coisa bem bucólica, né? Bem assim, romântica. Eu dava aula pertinho daqui, que era a Inglesinha, era uma escolinha pequena que tinha aqui, agora é um bar. E eu tinha 9 alunos só. Então assim, a praça aqui, a gente sempre fazia piquenique. Eu vinha com as crianças a pé, a gente fazia piquenique, eu ficava encantado com a igreja, com um local que é bucólico, que é muito romântico. Aí eu dei uma cantada nele e falei, só caso se for na igrejinha. E aí foi. E a decoração era toda inspirada na cidade mesmo, né? E o primeiro núcleo civilizatório do município, né, que Cabo Frio não era só Cabo Frio, era uma vasta região que ia de Saquarema até Macaé, né? E aqui o primeiro núcleo civilizatório, então tem todo um contexto histórico, cultural, artístico, tem muito a ver com a gente. Vocês vivem arte, né?
O teatro, a música, a dança está sempre presente na nossa vida e consignando essa data, né, que é a data do casamento aqui nessa igreja de São Benedito. A pergunta que não quer calar, aquela dica de milhões, qual o segredo de um casamento de 40 e tantos anos? Eu acho que é o respeito. Não anterior ao amor, eu acho que o amor é tudo, né? Eu acho que o amor que segura, que cria o laço, mas o respeito e companheirismo, porque a gente faz a mesma coisa. Sempre fizemos a mesma coisa juntos. Só para encerrar aqui com muito amor, uma dica para esses homens aí que estão te ouvindo, para ter um casamento duradouro e feliz. Renovação sempre e muita comédia no meio dos dois. Não adianta trazer a tragédia porque não dá certo. É isso. A gente vai fazer uma pausa bem rápida, vou anotar outras dicas aqui com esse casal, viu? 42 anos, gente. Não é pra qualquer um não, tá? Inter 2 volta já já. Inter 2 está de volta, falando ao vivo do bairro da Passagem, bairro mais antigo da cidade de Cabo Frio, que hoje é um polo gastronômico. Já até achei um samba aqui animado, galera animada por aqui. Só que antes de eu mostrar esse sambinha, a gente vai dar um pulinho na cidade de Nova Friburgo, porque eles estão lutando por um selo de capital da moda íntima, mas quem vai explicar melhor é a Natália Rebelo, que está chegando por aqui. Boa noite para você, Natália. Boa noite, Michele, para você que nos assiste aqui no Inter 2. Nova Friburgo já é conhecida como a capital da lingerie, mas agora a cidade está buscando pelo selo oficial. Sabe quando você come, por exemplo, um queijo da Serra da Canastra, ou então a cachaça de Paraty? Pois bem, agora vai ser a lingerie de Nova Friburgo. E esse selo, que é trazido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, faz com que a indicação geográfica tenha com que a cidade tenha essa referência, faz com que reconheça locais que se tornaram referência na produção de um produto, que é a nossa lingerie. Quem vai explicar um pouquinho melhor é representante do Sebrae e também do Sindivest, o sindicato responsável por essa área. Vamos ouvir. Para um polo produtivo de lingerie como de Nova Friburgo e região, que tem mais de 4.000 CNPJs, do segmento de confecção, ter esse selo de identidade geográfica é um marco estratégico que transforma a reputação do setor e tem um ativo econômico mensurável. Hoje, Nova Friburgo é responsável por 35% da produção nacional de lingerie. Mas no momento que ela tiver aquele selinho lá, a capital nacional da lingerie, além do consumidor ter em mãos um produto que ele vai ter a confiança e a certeza de que é produzido lá, ele vai ter em mãos um produto de qualidade. Traz divulgação, valorização do produto, né? Cria a identidade efetiva da lingerie que é produzido na nossa região, que já é reconhecido nacionalmente. Só que agora a gente vai ter a chancela do INPI, que é o órgão nacional responsável pelo reconhecimento da identidade geográfica. Bom, o processo já está em andamento, documentos já foram enviados e agora é só esperar, porque isso vai trazer diversos benefícios para a cidade, como aumento de vendas e, claro, reforço no turismo. E falando nisso, semana que vem eu acho que Michele vai ajudar nesse aumento de vendas, né, Michele? Volto com você. Valeu, Natália. Bora pra cá. É uma turma animada por aqui. Hoje eu tô muito abusada, tô sentando na mesa dos outros, sentei ali num banco. Já achei um casal animado aqui. Quinta-feira é a nova sexta, né? Não por que esperar a sexta pra curtir? Mas não é verdade? Se a gente pode fazer na quinta, por que ficar pra sexta? Vocês são cabofrienses? Não, nós somos do Rio, mas moramos em Cabo Frio já há muito tempo. Por quê? Aí eu vim na pandemia. Fui criado aqui, nós fomos criados aqui, mas na pandemia vim e não voltei mais pro Rio. A Glória já tá aqui há mais tempo que eu. Deixa eu falar com ela. Você já mora em Cabo Frio há mais tempo, né? Aí escolheu Cabo Frio por quê? Não, então, eu morava em São Pedro, né? Casei, vim morar em São Pedro, depois eu vim pra Cabo Frio. Eu já tô morando aqui, vai fazer 10 anos. Gosta muito de sentar aqui na passagem? Ah, é uma delícia. Pra relaxar, pra aproveitar. É. Gente, ó só, aqui tem isso, tá? Quem é de um bairro vai dizer, só de não sei aonde. Não, o Portinho é uma delícia também, mas aqui
que a passagem é um charme, né? E você vê que mesmo uma quinta-feira, a gente tá aqui porque a gente já tá acostumado, mas tá lotado de turista. Obrigada, viu? Aproveitem aí essa noite agradável. Vem cá, Elias, pra gente encerrar o Inter 2 de hoje. Elias Coutinho aqui nas imagens. Vamos terminar com samba? Tô entrando, hein, povo? Vou bater não, hein? Vem, Elias. Tá rolando aqui, ó, sambinha de roda. É por aqui que eu vou ficar mesmo. Aproveitem. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Inter 2.